Oi, queridos! Eu quero prestigiar, nesse momento, um colega meu de Objetivo, lá de São Paulo. Nós entramos para dar aula no Objetivo no mesmo ano, 1975. Eu era o Alceu e ele era o Edgar. Bom, no ano seguinte da nossa entrada no Objetivo, o Edgar foi para o Ângulo. E lá no Ângulo, ele mudou de nome, usou seu sobrenome, Salvador. E com o nome Salvador, ele fez uma dupla com o Usberco. E lançaram um livro que maravilhoso, espetacular, que teve um sucesso extraordinário entre nós professores. E eu usei esse livro durante muito tempo. Olha aí, ó, eu usei dando aula no Colégio Pedro II aqui do Rio. E, prestigiando meu amigo Salvador, vamos então fazer uma questão da FUVEST, que está no livro volume único da edição, da quinta edição dos seus livros. E a questão da FUVEST traz um desenho que eu tentei reproduzir. Nesse desenho, aqui está representada a crosta terrestre. Muito bem, tem até uma arvorezinha, tem aqui uma casinha e tal. Bom, então aqui no subsolo, na crosta, o urânio está se transmutando em radônio. E o radônio, ele, de repente, na figurinha, pulou lá para cima, pulou para a atmosfera. E lá na atmosfera, o radônio, ele emite uma partícula alfa e se transforma em um elemento que ele indica por EA. E o elemento químico EA emite outra partícula alfa e se transmuta em o elemento EB. E este EB, ele se transforma em SC. O elemento EB, ele se transforma em SC. Sendo que o elemento SC, ele tem número atômico 206. Perdão, número de massa. O SC tem número de massa 206. Muito bem. Aí, então, a questão da FUVEST. A questão da FUVEST faz duas perguntas. Bom, o texto primeiro. Radônio transfere radioatividade de solos que contêm urânio. O radônio transfere a radioatividade de solos que contêm urânio. Transfere para a atmosfera, através de série de eventos representados na figura. O evento é, por emissão de alfa, transformar em EA, e por outra transmissão de alfa, se transformar em EB. E o EB vai para o solo novamente, com o nome de SC, de massa 206. Tanto o radônio 222 quanto o elemento EA emitem partículas alfa. O radônio emite partícula alfa e o EA emite partícula alfa. O elemento EC, final da série, é estável e provém do elemento EB. O elemento EB se transforma no elemento EC, do mesmo número atômico. O número atômico que tiver aqui vai ser o número atômico do EC. O elemento EC, final da série, é estável e provém do elemento EB, do mesmo número atômico, por sucessivas transmutações. Quais são os elementos? EA, EB e EC. Quais são esses três? A outra pergunta é, explique por que o radônio é facilmente transferido do solo para a atmosfera. Eu estou aumentando a dificuldade. Eu estou complicando um pouco mais, porque nós estamos dispostos a treinar. Somos treineiros, por enquanto. A pergunta é, quantas alfa e quantas beta? A quantidade de alfa e de beta
pode ser feita por uma equação, como na aula passada. Mas, na pressa de um vestibular do Enem, com muitas questões, vamos tentar resolver no visual. Observa, meu amigo, o urânio 238 vai, no final das transmutações, ficar radônio 222. A diferença de 238 para 222 dá 16. A diferença não é 16? E quais são as partículas que nós vamos utilizar? Principalmente, vamos pensar na alfa e na beta, que aliás são as perguntas da questão. Quantas alfa? Eu percebo que alfa vai influir na massa. A beta não influi na massa. E se a diferença é 16, qual é o múltiplo de 4 que totaliza 16? O múltiplo de 4 que totaliza 16 é 4. Se ele emitir 4 partículas alfa, serão 16 massas a menos. E 16 massas a menos dá o radônio, que tem massa 222. Bateu, são 4. Agora, vamos verificar o número atômico. O número atômico do urânio, consultado na tabela, é 92. E se transmutou em radônio, que é, consultando a tabela, no 86. Quando o urânio emitiu sucessivamente, transmutando em 4 átomos radioativos diferentes dele, 4 átomos por quê? Porque cada partícula alfa emitida dá um átomo transmutado. Esse transmutado emite outra partícula alfa que dá um segundo transmutado. Bom, depois de 4 transmutações de alfa, ele terá diminuído o seu 92, ele terá diminuído de 8. E ao diminuir de 8, vai dar 84. 84 foi a diminuição provocada pelas 4 emissões de alfa. Mas, convenhamos, o átomo que tem que se transformar é o radônio, cujo número é 86. Então, há que aumentar de 2. O número 84, que foi o resultado da diminuição de número atômico devido às 8 contribuições das 4 partículas alfa emitidas, 4 partículas alfa corresponde a 8 unidades de número a menos. Deu o número 84. Porém, o 84 não é o número que nós queremos. Então, temos que levar em consideração qual é a contribuição de beta. A contribuição de beta é, como sabemos, pela lei de Soddy, Fajon e Russell, a emissão de beta aumenta o número atômico e não altera a massa. Então, se tem que aumentar de 2 quantidades o número atômico, porque baixou demais, tem que subir 2. Então, essa partícula beta deve estar em que quantidade? Em quantidade 2. Porque se forem 2 partículas beta emitidas, vai subir 2 números de número atômico. Pronto. Então, a pergunta extra que nós estamos fazendo é respondida por: de urânio para radônio terão sido feitas 6 emissões. Então, há 5 átomos no intervalo. Entre esse átomo e este átomo, tem outros 5 aqui no meio, porque são 6 emissões. Bom, então, respondida essa situação, que nem está na prova, a segunda pergunta é: por que o radônio vai para a atmosfera? Ora, o átomo produzido por esta 6ª transmutação é nada mais, nada menos do que um gás nobre. E porque ele tem a característica de gás, é que ele facilmente passa para a atmosfera. Então, é uma forma de transportar para a atmosfera a radioatividade do subsolo. Bom, agora, quais são as partículas EA, EB e EC? Que tem o mesmo número atômico, como disse o texto, o mesmo número atômico de cima. Bom, então vamos lá.
Diz o texto, vou repetir a leitura para ficar mais compreensível, a questão da FUVEST. O radônio transfere radioatividade de solos que contêm urânio para a atmosfera, através da série de eventos representada na figura. Tanto o radônio 222 quanto o elemento A emitem partícula alfa. Então o radônio emite partícula alfa e o elemento A emite partícula alfa. O elemento Ec, final da série, que está no subsolo, o elemento Ec, final da série, é estável e provém do elemento Eb, de mesmo número atômico. Então o número atômico do Ec é igual ao número atômico de Eb. É isso que eu procurava. O número atômico desse fulano é o mesmo número atômico desse aqui. Bom, então, basta nós aplicarmos a famosa regra de SOD, lei de SOD. Ao emitir uma partícula alfa, a partícula alfa foi para o espaço, então há uma diminuição de 2, vai ficar 84, e uma diminuição de 4, então vai ficar 218. Uma outra emissão de partícula alfa, que é mais 2 e massa 4, a emissão dessa outra partícula de EA para EB vai diminuir de 2, vai ficar então 82 e vai diminuir de 4. Então o EB vai ter número de massa 214. E na forma EB é que ele se transforma em EC. Bom, se o número atômico do átomo EB é igual ao número atômico do átomo EC, claro que será 82. E como nós estamos com a tabela à nossa disposição, nós sabemos que o EB e o EC apresentam o mesmo número, e o número é 82. 82, consultando a tabela, nada mais é do que o elemento químico chumbo. O chumbo é o átomo em questão. Nem precisava tanto raciocínio. No instante que ele diz que o elemento EB é estável, já saberíamos que se trata do chumbo, porque nessa turma grande, de alto número atômico, o estável é o elemento químico chumbo. Tanto na forma isótopo 214, quanto no isótopo 206. Não interessa o número de massa. O que interessa para ser chumbo é o número atômico. Muito bem, se o elemento é chumbo, para ele, pela sua estrutura sólida, descer para o solo, isso é questão de tempo. Ele vai ser reabsorvido pelo solo. Os átomos intermediários, o EA84, o EA de número 84, e é só ele que falta. O EA de número 84, tu consulta a tabela periódica e o número de massa 84 é nada mais, nada menos do que o polônio. É o polônio. Então, estão identificados os elementos. É o elemento chumbo, EB e EC, e é o elemento polônio, o EA.